Porque a gente sabe que, assim, nessa época atual de acesso à informação, a gente precisa ter alguns cuidados, porque não é porque a internet deu voz a todo mundo que você, paciente, também precisa dar ouvidos a todos. Porque tem muita gente falando muita abobrinha na internet também. Então a gente precisa ter eu brinco que é o consumo 3Cs, o consumo consciente de conteúdo. Então podcasts como os que vocês desenvolvem, enfim, que aqui todo o Flow traz profissionais que são realmente dedicados e que têm uma expertise para falar daquilo. Eu sempre digo que se você quiser me perguntar sobre qual é a melhor ação para investir na bolsa, eu não sou a melhor pessoa para opinar, mas em saúde da mulher sim, porque minha formação é nessa, meu mestrado é nisso, eu sou professor universitário disso. Então a gente precisa cada vez mais estimular que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, mas a um conhecimento de qualidade, para que isso realmente seja moeda de transformação para a vida delas. Sim. Antes da gente começar, então, com as dúvidas diretas, você podia contar, resumidamente, assim, como que você escolheu essa especialidade, a ginecologia, e qual que é a sua área de estudo, sua área de foco? Maravilha. Eu sou filho de ginecologista, Yas. Então, assim, meu pai é gineco e minha mãe é gastroenterologista, meu pai é ginecologista, eu sou filho de casais médicos. Meus pais foram meus professores na faculdade de medicina. Nossa. Pouca responsabilidade, obrigada. Não é isso? Não, e olha que coisa. E aí depois, o filho do professor. E depois eu fui professor da minha irmã. Então, minha irmã também é médica, eu depois passei no concurso para professor, e aí fui professor da minha irmã. Que Natal difícil. Então, você vê que não é fácil. Aí, para piorar, eu ainda sou casado com uma dermatologista cujo pai é gineco, o irmão é gineco, casada com a gineco, com a irmã anestesista. Então, as Você abre o aplicativo do convênio, só tem a família só dele. tem nossa família, Na Paraíba que atende? Na Paraíba e a família da minha esposa no Piauí, mas é médico para todo lado. Médico para Não, se precisar de um advogado, você não sabe para quem ligar. Não temos esse defeito. Eu digo que a gente tem que diversificar, né? O primo que escolhe ser cantor se ferra nessa família. Se alguém conhecer alguém no aplicativo, não importa, conheceu alguém, cobra o salário. Não vai. Acabou agora. Pode largar, já tem muito aqui. Ou então, precisamos um dentista, diversificar. É isso. Um veterinário já ajuda a gente. Um arquiteto, né, um bom advogado, um economista, um contador, nada. Família só de médicos. Que loucura. E aí o mais engraçado é que assim, a gente mora numa cidade pequena. Eu moro hoje em Campina Grande, na Paraíba, uma cidade de quase 500 mil habitantes, relativamente pequena. Mas eu sempre achava incrível a forma como as pessoas admiravam meu pai. Então, meu pai era tipo a celebridade. Você ia no shopping no domingo, olha aqui, seu filho, seu neto, porque era o parto que ele fez e o parto da filha da filha. Então, eu achava aquilo incrível, como as pessoas admiravam ele. Então, ficou aquilo na minha cabeça. Antes de fazer medicina, eu passei para Direito, na Universidade Estadual lá da Paraíba. E eu queria ser diplomata. O meu primeiro sonho era ser diplomata. Eu adoro idiomas, eu adoro viajar, conhecer pessoas, super bem. Cultura, eu gosto de comunicação. Eu disse, vai ser aqui, vou ser diplomata, eu vou viajar o mundo inteiro. Eu comecei a estudar idiomas, fui estudar francês, fui estudar espanhol, fui estudar inglês. E aí passei para medicina. Passei para Direito, comecei a estudar Direito, fui visitar a Universidade de Coimbra, que era a primeira universidade de Direito do mundo. É aqui que eu vou fazer meu mestrado, porque eu sempre assim, né? 10 anos na frente, o bom TDAH com ansiedade, já tinha programado a carreira inteira. E aí meu pai dizia, meu filho, mas você gosta tanto de cuidar das pessoas, por que é que você não pensa em fazer medicina? Né, já tem sua mãe, meu pai na época era presidente da Fundação Agencial da Paraíba, que era o maior hospital da cidade, era o hospital de ensino da minha faculdade. E aí eu fiquei, né? Então, aí terminei fazendo prova para medicina e passei. E aí foi aprovado, ainda fiquei no primeiro período, eu fazia medicina manhã, tarde, noite e direito noite também. Então eu fiquei conciliando loucamente. Não. Pode acabar o episódio. Quem que concilia medicina e direito? Não, consegue medicina, ponto. A medicina pode ser direito. Qualquer coisa. Eu não conseguiria conciliar medicina com sono, medicina com vida. Exatamente. E eu ainda era professor de inglês nessa época, então não, gente, parou. A cabeça me agoniada, dá pra ver, né? A cabeça já ouviu falar de burnout? Já tive 2. Claro. Mas assim, então, esse foi o motivo, aí mudei. Aí não consegui conciliar por razões óbvias, até por incompatibilidade. Medicina é integral mesmo, você tem aula manhã, tarde, noite, aí começa as coisas, eu desisti de direito e fiquei só na medicina. E aí escolhi gineco por conta disso, eu queria fazer cirurgia plástica. A minha dúvida era cirurgia plástica ou ginecologia. E aí, mais uma vez, entra a cabeça do TDAH. A cirurgia plástica, ela é só isso, é consulta e cirurgia.
A ginecologia é uma especialidade extremamente ampla. Você pode ser só cirurgião, você pode ser só ginecologista, que é o que eu sou hoje. Você pode fazer só consultório, que é o que eu faço hoje. Você pode ser obstetra, você pode ser ultrassonografista, você pode fazer a parte de colposcopia, de cirurgias minimamente invasivas. Então, traz um leque muito grande. E eu pensei, eu sou um cara extremamente inquieto. Eu não gosto de fazer a mesma coisa por muito tempo, eu gosto de me desafiar a novas coisas a todo momento. E eu disse, na plástica eu vou encher o saco. Depois de um tempo eu vou ser muito bom, porque eu sou assim, focadíssimo, eu vou ser muito bom, mas eu não vou conseguir fazer nada diferente, vai ser só não ia ser aquilo. sempre o mesmo, um dia é nariz, outro dia é peito, no outro dia é barriga, né? É verdade, não deixa de ser, mas é assim, é no centro cirúrgico. E assim, eu não queria estar centro cirúrgico o tempo inteiro. E não sai dali. A mesma lógica de esteriliza, luva, toquinha, papapá, vai. Tipo, é incrível, mas eu, na minha mente, disse, não, eu gosto assim, eu quero um dia estar no palco, dando aula, outro dia eu estou gravando um podcast, outro dia eu estou estudando, outro dia eu estou escrevendo um livro, outro dia eu estou fazendo uma pesquisa, outro dia eu estou, diversificando, e isso me realizou. Então, quando eu fui decidir, aí você que está aí na dúvida, o que fazer na sua profissão, pergunta o que é que você não faria por nada do mundo. Então, eu não faria a mesma coisa todos os dias por nada do mundo, independente do quão bem remunerado eu fosse. Sim. Porque eu sabia que, inevitavelmente, eu ia cair numa insatisfação pessoal. Já viu aquela frase do trabalho com o que ama e nunca mais amará nada na sua vida? Né? É bem isso. Então, assim, se você não queria, era só a rotina. Eu não gosto de rotina. A mesmice. Isso, eu sempre digo, eu sou extremamente feliz no ordinário, mas eu busco o extraordinário todo santo dia. Eu me estar aqui, para também. mim, é extraordinário, é ótimo. Apesar de eu gostar de organização e rotina organizada, eu não gosto de sempre a mesma coisa. Eu também. Então, quando começa o dia, eu sei essa semana inteira. Eu sei o que é que eu vou fazer, onde é que eu vou, que horas eu chego, que horas eu saio, mas Cada dia uma novidade. Cada dia uma novidade, é bem isso. Então, daí tem dia que 6 horas você já tem que estar de banho tomado, em pé, trabalhando. Tem dia que você pode dormir até as 10, isso. Tem dia que, né? E essa capacidade de ser versátil, fazendo a mesma coisa, isso me motiva. Entendi. Sim. O meu produtor fala uma coisa quando alguém entra em contato, ele fala assim, qual o chapéu da Cris você quer usar? É isso, adoro. Você é comunicador, palestrante, humorista? Qual é o chapéu que você quer que ela use? É um leque aberto, né? É ótimo. E eu acho que isso nos dá motivação. Primeiro porque a gente não fica acomodado em ser uma versão só de você, porque quando você chega no topo daquela única versão, você está no vale de uma outra versão, e aí isso te estimula a ir para o topo de novo. Então, quem é movido a desafios, eu acho que essa versatilidade te estimula a ser uma pessoa nova. Você não fica na zona de conforto por muito tempo. Não, exato. Não tolero. Eu gosto a definição de especialista, já viu? Não. O especialista é a pessoa que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. É isso. Adoro porque isso aí. Quanto mais você se especializa... Afundida, né? Não, então aí agora vai ser... Então aí a cirurgia... Aí quando você vê se é especialista... É isso. Na unha do pé esquerdo. Se tiver fungo, bactéria, então não dá. Exatamente. E qual que foi seu foco de estudo? E aí foi engraçado, porque eu fiz residência médica aqui em São Paulo, mestrado aqui, pós-graduações aqui também, quando eu morava aqui. E eu comecei inicialmente com endometriose. Eu sou aquele cara, o seguinte, eu gosto de pioneirismo e de vanguardismo. Então, o que ninguém quer, eu digo, é ali que eu vou. Primeiro porque, se ninguém está indo ali, é uma grande possibilidade para mim de ser muito bom, porque eu sou dedicado. E segundo, se ninguém está ali, as pessoas que estão naquela situação precisam de ajuda e eu posso servir. Tem demanda. Então, e tem demanda e tem necessidade. Eu não fiz medicina para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro como consequência de um trabalho muito bem feito. Eu fiz medicina para servir. Eu gosto de servir, eu acordo todos os dias com esse objetivo de transformar a vida das pessoas que cruzarem o meu caminho. E aí eu tenho algumas coisas meio que são dogmas pessoais. Eu sempre digo, todas as vezes que você não puder amenizar a dor, abraça a esperança. E tem outra coisa que me motiva dos meus mantras, é que assim, e aí fica para você que está em casa nos assistindo, Deus, ele não pega leve com quem ele investe pesado. E isso tem uma razão de ser, porque primeiro ele precisa te ensinar sobre força para quando você precisar atacar. Ele precisa te ensinar sobre resistência para quando você precisar se defender. E ele precisa te ensinar sobre resiliência quando a única coisa que você tem para fazer é aceitar. Então isso para mim é um dogma meu diário. E aí eu comecei dentro da residência médica com uma área que todo mundo odiava, que era endometriose. Inclusive, março é o mês da conscientização mundial da endometriose, uma doença que acomete 1 em cada 10 mulheres no Brasil. Nossa, a sofre tanto com isso. Pois é.